O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem o prazer de apresentar o Telecongresso Virtual da Educação, que terá como tema a violência na educação. O telecongresso tem como objetivo analisar as questões pontuais acerca da violência e da delinquência no ambiente escolar, além de demonstrar mecanismos que reduzem os seus efeitos nas escolas públicas e particulares. Para debater esse tema, convidamos o presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, o Dr. João Roberto Moreira Alves, que vai falar sobre o assunto. Tenham todos um ótimo evento. Nesse nosso encontro virtual, vamos falar sobre a violência no ambiente escolar. É muito comum nós ouvirmos, assistirmos notícias sobre violência no meio educacional. Entretanto, pouco tem sido feito no Brasil para que combate exatamente esse grande mal que acontece em todas as nações, mas mais notadamente com maior intensidade em países que são países de primeiro mundo, que têm quase sempre altas escalas de criminalidade no meio da educação. Nós vimos e vamos iniciar comentando alguns aspectos internacionais que destacam, e nós assistimos frequentemente, processos que são processos com desfechos bastante trágicos no campo da educação, o reflexo direto que acontece com perda de muitas vidas. Se nós observarmos alguns bons trabalhos que existem, esse aqui, por exemplo, a 10ª Conferência Mundial sobre a Violência na Escola, que ocorreu em 2003 em Quebec, no Canadá, retrata fortemente uma preocupação do mundo, especialmente do primeiro mundo, com situações que são situações que se tornaram pontuais. O que se nota quase sempre são impactos bastante grandes em termos de cenários, especialmente nos Estados Unidos, mais recentemente também aconteceu em outros países, mas onde você encontra massacres de alunos, professores e pessoas da comunidade escolar. Mais um campus em choque, por exemplo. Ex-aluno abre fogo em uma universidade na Califórnia, mata 7 feridos e deixa outras dezenas de feridos. Se nós prosseguirmos uma rápida pesquisa de noticiário internacional, morre a 3ª vítima do atirador da escola de Ohio. O atirador queria se vingar da faculdade. Então, ou seja, o coreano que matou 7 na universidade, ele era calculista sem remorso. Ele tinha suas decisões nesse campo de matar ex-alunos, professores e pessoas que viviam na sua comunidade e até então. A França tem um trabalho bastante admirável em termos de pesquisa e vale a pena ser mencionado algumas posições tomadas por aquele país, onde separa muito bem o que é violência e o que é delinquência. Então não há um tratamento igual. Violência é tratada dentro de um âmbito escolar, a delinquência já é um âmbito criminal. Então todos aqueles professores, nós vamos no final comentar um pouco mais da experiência na França, eles retratam situações que vêm como sendo talvez o país mais avançado na discussão e na solução, na busca de soluções voltadas para esse grave problema, que é um problema que aflige, como citamos, pessoas em todo o ambiente escolar. Mas a França, ele vem procurando, desde algum tempo, esse texto aqui é um texto publicado, traduzido naturalmente, mas do Le Figaro Magazine, de janeiro de 96, que retrata o que eles chamam de guerrilha escolar. Não é mais a expressão violência na escola, está sendo substituída por guerrilha escolar. Esse é um ponto que, quando eles tomaram essa decisão de enfrentar, não como a violência, como uma agressão, como uma situação mais ou menos corriqueira, mas a incidência, no momento que aumentou,
passou a ser tratado até pelo próprio governo como uma situação de guerrilha. E nós temos, então, alguns exemplos, que são exemplos de caminhos que têm sido percorridos. E no Brasil nós vemos isso um pouco agora como uma preocupação até dos próprios legisladores. Mas todo aspecto de massacre, tudo isso, era assunto dos outros, não era assunto nosso. O máximo que nós tínhamos era um professor agredido, um aluno agredido, um colega que faqueava o outro, mas não o massacre, que era um massacre estampada, que nessa edição, que é uma edição relativamente recente, 2011, onde se fala o pavor que o Rio não conhecia. Esse é exatamente o crime destacado do massacre de uma escola pública, num bairro da periferia do Rio de Janeiro, do Realengo, onde um atirador, ex-aluno, volta à escola e executa a sangue frio 12 crianças acuadas, feriu outras 12 e conseguiu massacrar a população inteira. Depois houve um suicídio dele, ou mataram, aí não ficou bem esclarecido, mas a princípio um suicídio, mas que trouxe naquele momento pela primeira vez um grande massacre numa escola brasileira. E aí, qual foi o impacto? O impacto foi muito grande, todos se preocuparam naquele momento, discutiram, mas ninguém enfrentou e continua existindo esse mesmo processo ao longo do tempo. Vamos só recapitular algumas chamadas de manchete, e é interessante uma delas aqui, que nós vamos começar a comentar, sobre o comportamento e o descuido, às vezes, que a própria escola faz com os seus marginais em potencial. Essa edição, uma edição também publicada em 2010, fala até beira-mar foi apenas Fernandinho. Tá? Ou seja, ele tinha já o perfil, que era um perfil de criminalidade, na sua escola, onde 23 alunos que estudaram juntos há mais de 30 anos, numa escola pública, numa cidade da Baixada Fluminense, apenas o traficante optou pela vida do crime. Obviamente que dos 23 colegas que estudaram, um foi para o lado do crime. Todos os outros colegas, aqui estampado com um retratinho das crianças, feitas há 30 anos atrás, como foi a trajetória de um estudante até ser um homicida cruel e condenado, inclusive, a todo esse aspecto que não vale a pena mais perder muito tempo nesse sentido. Agora, o que nós temos que convir é que nós temos a violência mais agressiva, que é a violência física, que ocorre, vários exemplos são colocados, como também a violência psicológica, o bullying, que tem sido evoluído até para o cyberbullying, também que é a violência através da internet. Algumas reportagens publicadas em jornais de grande circulação estão mostrando o impacto devastador do cyberbullying, que chega ao ponto, inclusive, de ter pesquisas, livros publicados, que mostram que realmente a tendência é uma tendência psicologicamente complexa que vai levando à preocupação a todas as famílias, não só os jovens. Há também se convir que algumas iniciativas do governo, por exemplo, há uma cartilha do Conselho Nacional de Justiça sobre o bullying na escola. São ações isoladas. O outro artigo colocado pelo ex-presidente, representante da Unesco no Brasil, Jorge Wellin, sobre a violência nas escolas. Casos de uma escola de porte grande na cidade do Rio de Janeiro, uma escola religiosa, que teve um jovem que, depois de passar por uma série de situações de bullying, se suicidou. E essa escola, uma escola de classe alta, trouxe uma situação de o acusado foi espancado, foi levado exatamente a uma situação que culminou ele se jogar, inclusive, de um prédio alto
e morrer dentro da própria escola. Todos esses pontos, eles vão sendo retratados pela imprensa e nós normalmente observamos isso com preocupação, mas não há um trabalho contínuo de busca de encaminhamento de soluções. Cada um por si, esse tem sido mais ou menos uma realidade do dia a dia das escolas. Pesquisas são feitas, mostram exatamente a violência, como combater esse mal, sugestões, seminários, o próprio Instituto vem realizando em uma série de encontros. O nosso primeiro encontro sobre a violência da educação foi um encontro em 1992, sucederam-se vários encontros, em 93, até hoje nós estamos falando e trabalhando nesse sentido, mas encontramos situações mais extremas, ou seja, algumas escolas que instalam câmeras nos banheiros das escolas. A medida foi polêmica, foi adotada por sugestão dos próprios pais. E essa é uma situação concreta colocada aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma escola que faz parte, isso aqui aliás, no Rio de Janeiro, São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde houve um aparato de 16 aparelhos de vigilância na escola, e Big Brother sendo colocado, e até nos banheiros, porque a violência era um assunto naquela escola que trazia essa preocupação. Pais de alunos agredidos prestam depoimento, também relativo à frequência nesse sentido. Lições de violência e impunidade. E temos que olhar também o aspecto do relato das próprias crianças. 2 colegas sabiam que aluno queria atirar na professora. Pais de alunos agredidos processam o colégio. Esse é outro fato. O aluno foi expulso da escola, ele agrediu um professor e os pais processaram a escola e conseguiram a reintegração da criança, porque hoje a justiça entende que você não deva expulsar alunos da escola em situações dessa natureza. Essa é uma corrente do judiciário, que é uma corrente que traz uma situação que é de preocupação de todos os juízes e embargadores, mas que vem acontecendo. Ao longo de 10 anos, atira em professor e mata dentro de escola de São Paulo. Estudante avaliado dentro da escola, ou seja, outro fato também, a culpa da escola em vigiar. Existe a obrigação da escola em vigiar, a culpa chamada em vigilando, e quando você tem uma pessoa baleada dentro da escola, a culpa é da escola, a responsabilidade civil é da escola. Agora, nós temos que pensar, e vamos olhar um lado que é o lado real das escolas, que também há um despreparo das pessoas em lidar com a situação do risco, do crescimento exatamente dessa situação em termos de ambiente escolar. Muitas das vezes a gente observa que os professores, as pessoas da comunidade escolar não estão preparadas para lidar com situações de risco. Nós vemos aqui, por exemplo, professora que sugeriu que aluno apanhasse dos pais é afastada. A Prefeitura de Sumaré, São Paulo, afastou do cargo uma professora, sugerindo num bilhete aos pais do aluno de 12 anos da escola municipal tal, que desse umas cintadas e varadas para educá-lo. A própria professora manda um bilhete, estampado nessa reportagem, sugestões. Outra notícia também colocada: crianças são obrigadas a ficar nuas em escola, numa cidade de Minas, porque sumiu R$32. Então, a diretora da escola ordenou a revista em todas as crianças, na escola municipal, na cidade de São Gonçalo, Sapucaí, Minas Gerais, e as crianças de 8, 9 anos de idade ficaram obrigadas a ficar nuas na sala de aula para apurar o sumiço de R$32. Uma outra notícia só, desses exemplos, que são exemplos ocorridos pelo lado da própria escola: racismo na escola. O colégio tal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma professora na sala de aula, numa aula de ética para 6ª série, teria dito: preto tem que casar com preto, branco com branco. Havia na escola uma aluna negra,
na sala de aula e os pais foram reclamar com a direção da escola. Então a gente encontra, naturalmente, uma situação recíproca, não é a relação que ocorre de aluno para aluno, isso é bullying. O bullying não ocorre do professor para o aluno, porque o bullying é entre pares. O professor pode praticar bullying com o professor, aluno com aluno, mas nunca pode existir um bullying do professor ao aluno ou vice-versa. Esse pode existir, aí sim, a figura jurídica do assédio, mas não é a figura do bullying. O bullying é entre pares. E o que tem sido trabalhado? Algumas escolas, por exemplo, cansadas de receber questionamentos, inclusive judiciais, passaram a fazer o quê? Contratação do seguro anti-bullying. Em 4 meses, 20 escolas compraram a pólice temendo o processo dos pais. Então já existe uma empresa, que não vou citar o nome, mas que já existe um número inicial de escolas, naquele momento, em 2012, eram 20 escolas, que passaram a comprar um seguro anti-bullying. Ou seja, já que vai ter problema, provavelmente, para eu não ter que pagar uma indenização, eu contrato um seguro, como acontece na área do seguro de acidente, para evitar que ocorra indenização, que eu pague, e a seguradora vai pagar esse seguro de anti-bullying. Mas tudo isso é uma solução? Na realidade, é um ritual de passagem, como estampa naturalmente mais uma reportagem colocada dentro desse processo, e o processo que vem sendo da educação dos direitos civis, visto isso inclusive já no Brasil, como sendo uma situação a ser enfrentada. Mas o que fazer? E aí vamos deixar um pouco dessas considerações para um aspecto prático. As escolas precisam, primeiramente, trabalhar com uma vigilância intensa. Não há como você deixar, mesmo numa escola de educação infantil, nós já tivemos casos de processamento criminal, inclusive, de situações que ocorreram no âmbito da própria escola, de crianças sendo acusadas de abuso sexual de outras crianças de 7, 8 anos. Isso é a situação concreta, já verificada com um processo dentro da Polícia Civil de uma cidade de grande porte. Nós temos que notar que é necessário ter uma vigilância. Então não adianta você ter todo um processo de conscientização só. Você tem que ter a conscientização, mas você tem que também ter a prática e instalar na sua escola pública ou privada mecanismos que possam estabelecer processo de vigilância, processo de acompanhamento. Detectador de metal, já muitas escolas usam, catraca, que permite exatamente verificar e usar e chamar a atenção daquilo que pode estar ocorrendo em relação à entrada de uma arma, que também não acontece simplesmente pelos alunos. Às vezes acontece de pais de alunos, mães de alunos que entram na escola, agridem alunos dentro de sala de aula por causa de uma briga de normalistas, por exemplo, como aconteceu recentemente numa escola dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos que convir é que há necessidade de vigilância. Só a vigilância resolve? Não resolve. Nós temos que ter também condição de um trabalho mais voltado à orientação. Esse trabalho, normalmente, psicólogos, orientadores educacionais fazem frequentemente. É necessário também que esse trabalho se estenda aos pais, à família. Quando essa criança tem uma família organizada, ótimo. Quando não tem, é mais complicado. Mas é necessário que se veja sempre que é um trabalho constante, não é um trabalho pontual. Não adianta fazer uma vez por ano uma campanha. Esse trabalho tem que ser feito continuamente, ser observado. Outro ponto que precisa ser observado sempre são os prestadores de serviço nas escolas. Nós temos que convir que o processo de seleção de profissionais que trabalham na escola quase sempre analisa currículo, capacidade didática do professor, da professora, mas você não analisa a situação comportamental desse profissional. Nós já tivemos caso de servente contratado
e que servente depois matou uma determinada criança dentro da própria escola. Matou até a diretora, matou a filha da diretora. São pessoas que já têm um distúrbio e foram contratados porque não tinha antecedentes criminais, mas tinha um forte distúrbio psicológico que levava exatamente ao ponto de chegar à morte de uma pessoa. Nós temos também situações de professores pedófilos, nós temos situação de professoras também que já condenadas e até criminalmente por abusarem de crianças, de jovens crianças, mas nós temos que verificar que a violência existe em todo o ambiente escolar. Não é só em função de um atirador que entra, que utiliza um processo usual dentro da escola, fora da escola, para cometer o seu crime. O que é necessário é que a escola trabalhe dotando ao professor, especialmente, ao auxiliar, ao coordenador, de meios de levantar e de acompanhar e detectar esse desvio de comportamento. Voltamos à França. A França tem um belo trabalho, que é um trabalho de um guia prático de orientar como os professores profissionais devem agir. Então, esse é um dos trabalhos que o Instituto vem procurando fazer, onde estabelece procedimentos, crimes e quais são as providências que devem ser tomadas no âmbito escolar. Então, é um passo a passo. Então, você tem a violência verbal, você tem a violência física, você tem a usurpação. Vamos pegar, por exemplo, um típico de uma situação que, obviamente, não se traz a situação aplicável a uma legislação brasileira, certo? Mas, quando você observa, por exemplo, uma usurpação, ou seja, um roubo, estabelecimento de ensino não é local público, mas um local anexo ao serviço público. Essa é a visão do próprio governo francês. Não é um local público, mas é um local chamado anexo. E deve observar, então, uma legislação. A França tem uma circular de 1996, que é relativa à punição dos fatos dolosos. Então, ou seja, qual é a danificação de bens pertencentes aos funcionários da escola? A vítima, o que é que ela tem que fazer? Auxiliar, isso, ela tem que avisar a autoridade, o reitor tem que apresentar queixa. Não é possível na França, por exemplo, se você tem um pequeno crime que seja, você não pode parar no âmbito da escola. A escola tem que levar a autoridade competente para fazer a queixa. E existe uma espécie de um boletim de ocorrência, que é uma descrição do incidente grave ou delito no meio escolar. Então você tem numerado como aconteceu, foi isso, qual é o tipo de acidente, se foi grave, se foi um acidente mais leve, se foi aspecto de as consequências imediatas, do que aconteceu, se interviu o bombeiro, se fez isso. Então você tem todo o procedimento semelhante a um acidente de carro que acontece, semelhante a um acidente que há em qualquer lugar. Você tem, ou seja, um boletim de ocorrência. As escolas no Brasil não adotam esse boletim de ocorrência, mas precisam passar a adotar. Tudo que ocorreu, você detectou, você presume, mas tem que ter o cuidado, naturalmente, para você não externar, você presume que um aluno seu ele está drogado e armado. O que você vai fazer? Você vai tentar desarmá-lo? Não, você não tem preparo para isso. Então. Você vai mandar todo mundo sair da sala correndo? Não, é pior. Você tem que estar preparado para esse tipo de argumentação. Você tem que ter profissionais preparados para isso. Não adianta se você quiser interferir, se você quiser ser boazinha ou bonzinho, professor, tentar ver, ele está fora de si. E naquele momento ele pode, às vezes inexperientemente, ele pode atirar e pode te matar. Então é necessário que cada escola capacite os seus profissionais para esse tipo de procedimento, para poder reduzir essa violência na escola. Certo? Vamos resolver? Não, mas vamos evitar consequências maiores. O que nós temos procurado fazer
é tentar estabelecer através dos pares, e aí nós temos diversas pessoas participando desse nosso encontro, é incentivá-los exatamente que participem mais ativamente de um centro de estudos sobre violência na educação, que a gente possa ter, principalmente, troca de experiências, o conhecido como o entendimento entre pares. Quem já foi vítima é mais fácil conversar com quem já foi vítima, e não quem não foi vítima tentar dar orientação a quem é vítima, quem foi. Então, essa relação de intercâmbio entre os pares é um dos melhores mecanismos a ser encontrado. Existe a necessidade, naturalmente, de haver um acompanhamento e haver sempre uma supervisão maior e capacitação desses profissionais da escola. Entretanto, uma coisa é fundamental hoje, que você tenha na sua escola, ao lado do regimento escolar, que você tenha um código de conduta. Esse código de conduta já, inclusive, é objeto de um projeto de lei. Esse projeto de lei de uma deputada federal já apresentada, está tramitando, a deputada Cida Borghetti, que apresentou uma proposta de lei que as escolas tivessem, ao lado do regimento escolar, tivesse também um código de conduta, um código de processo, na verdade, equivalente a um código de processo, onde você tenha um amplo direito de defesa. Então, o que nós queremos, já caminhando no fechamento dessa nossa fala, é sugerir que todas as escolas analisem no âmbito da sua realidade. Não adianta você trazer uma experiência de solução que foi dada na escola A, que não dará certo na escola B. Você tem que trabalhar num conjunto de providências. Entretanto, as providências mais corretas partem de estudos, se você tem um grupo de estudo, onde você debata claramente as regras de convivência, um código de convivência, tudo isso é importante, porque isso vai atenuando aqueles que sejam os possíveis crimes de situações mais leves, chamadas assim. O bullying é uma situação mais leve, se comparado com o esfaqueamento do aluno, mas ele traz consequências, às vezes, subjetivas ao longo da vida. Mas o que nós observamos, e para fechar essa nossa fala, é que nesse trabalho que o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação vem fazendo, dos direitos na educação, das consultas que são feitas diariamente na nossa instituição, o que nós notamos é que há muita violência também do profissional da educação ao próprio aluno. Nós citamos alguns casos aqui, nós poderíamos citar vários outros casos, que são casos onde, às vezes, se observa uma atitude que dá perplexidade. Nós vemos o que está sendo feito e, às vezes, sem querer, é colocado e que fere princípios subjetivos, princípios do ser humano. Então, nós queremos deixar exatamente sugestões, no sentido que as escolas capacitem frequentemente os seus profissionais para como agir em situações de risco. Oriente naturalmente os seus alunos, as suas famílias, mas que adotem principalmente instrumentos rígidos que permitam garantias maiores para a escola. Um crime dentro de uma escola pode levar, além da absoluta insolvência da instituição, pela indenização, pelos danos, além dos danos morais, dos danos reais ocorridos nessa família, pode levar a instituição a sérias consequências e um desgaste sobre a sociedade. Recomendamos, portanto, que capacitem, que todos busquem essa capacitação, que existam mecanismos de orientação, de debate e que, especialmente, possa a escola elaborar instrumentos que sejam instrumentos mais juridicamente perfeitos para assegurar garantias e, naturalmente, direitos recíprocos tanto de alunos quanto de professores, profissionais que atuam em educação e da sociedade como um todo. Esperamos que nada disso ocorra na sua escola, mas se ocorrer, tenha condição de superar exatamente com mais tranquilidade aquilo que normalmente ocorre de surpresa, que normalmente ocorre na escola do outro, não ocorre na nossa, mas pode vir a ocorrer na nossa. Não queremos ser pessimistas, mas queremos
desejar que todos vivam em paz, mas sabendo que o mundo de hoje leva a situações que são situações de risco em todos os momentos, em todos os lugares e, naturalmente, dentro das próprias escolas e no ambiente escolar. Não é só no muro da escola, mas o ambiente escolar hoje, com o avanço tecnológico, acontece muito além dos muros da escola. Eram essas considerações que nós queríamos passar para vocês e deixar naturalmente essa segunda parte, que é o debate que acontece nas instituições, como a parte mais rica, onde há troca de experiências e vocês encaminham para o Instituto as conclusões dos grupos de estudos que vão sendo construídos a partir desse momento. Muito obrigado a todos. O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma entidade científica que iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de 1973, tendo como principal finalidade o desenvolvimento da qualidade da educação. Dentre suas áreas de atuação, destaca-se a atuação no campo da administração da educação, onde inúmeras atividades vêm sendo realizadas. As principais linhas de pesquisas, estudos e serviços realizados nesse campo são consultoria e assessoria. O Instituto de Administração da Educação tem suas origens nas atividades de assessoria administrativa e jurídica educacional. Desde sua fundação, o setor recebe as atenções especiais, eis que todas as unidades de ensino, independentemente de possuírem finalidade lucrativa ou meramente social, necessitam serem administradas empresarialmente. Temos a Revista da Administração da Educação, que é um periódico nosso, e também temos nossos encontros e seminários da Administração da Educação, que é feito via internet, os estudos técnicos também, que é uma série especial de trabalhos que caracteriza pelos estudos técnicos, que são desenvolvidos a partir de situações específicas. Os mesmos são disponibilizados pela internet, permitindo não só orientação aos dirigentes educacionais, como também debates entre os principais colaboradores nas organizações de ensino. Realiza-se consultorias e assessorias a entidades e associações que congregam instituições e empresas. Temos os cursos e palestras e conferências. O Instituto realiza cursos abertos ou fechados para grupos específicos, palestras e conferências de forma presencial ou através de teleconferências transmitidas pela internet. Realizamos os cursos de especialização profissional em administração da educação, que são os nossos cursos de 400 horas, que são feitos em 4 módulos, mais ao término do curso, que é uma produção científica. Temos o curso de administração da média e pequena escola, que faz parte do currículo. E apresentamos também os guias práticos, que dentro da área da administração são disponibilizados diversos guias práticos, todos elaborados pela equipe do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Os mesmos são disponibilizados na versão CD1, impressa atendendo aos interesses dos dirigentes de instituições. Temos os informativos, os periódicos apresentam sistema de encaminhamento permanente de orientação às instituições de ensino de qualquer grau ou mobilidade. Mais informações vocês têm através do nosso site www.ipai.com.br. Comunica-se através de nós, através do nosso e-mail ipai.com.br, ipai@ipai.com.br, e o nosso telefone para atendimento é 3905-0964 com o código 21. Obrigado a todos pela participação no Telecongresso Virtual da Educação. Convidamos você a acessar o site do IPAI, ipai.com.br, e conhecer mais sobre o trabalho do Instituto. Obrigado e até a próxima.